Olá, tudo bem com você? Eu cumprimento você com a santa paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um estudo da lição neste dia de terça-feira, 29 de agosto de 2023. Eu quero parabenizar minha mãe, que hoje está completando mais uma primavera, mais um ano de vida. Que Deus continue se abençoando, mãe, que a senhora tenha muitos e muitos anos de vida pela frente. Que Deus te abençoe e se cubra com todas as bênçãos do céu nesse dia tão especial que é o dia do seu aniversário. Muito obrigado a vocês que têm acompanhado aqui o estudo da lição. Está muito boa essa semana. Estamos estudando o livro de Efésios, escrito pelo apóstolo Paulo. Uma lição muito bem preparada pelos teólogos, da nossa igreja. E temos aprendido bastante. Deus abençoe cada pessoa, que trabalha nesse livro, um trabalho muito sério. Todos os professores do Brasil afora, todos aqueles que preparam também a lição. Hoje nós vamos ler o tema A Igreja como Noiva de Cristo, parte 2. Ontem foi a parte 1, hoje é a parte 2. Então, deixa o seu like antes de começar, deixa o joinha, deixa um comentário, compartilhe com mais pessoas, apoie esse ministério, tá bom? Deus te abençoe muito. Vamos lá? A Igreja como Noiva de Cristo, parte 2, nós vamos ler 2 Coríntios 11, do 1 até o 4, que diz o seguinte, e você pode acompanhar aí na tela. Nós lemos o seguinte: tomara que me suportassem um pouco na minha loucura, suportai-me, porém, ainda. No 2. Porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. 3. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompido os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. 4. Porque se alguém for pregar-vos um outro Jesus, que nós não somos pregados, ou se recebeis outro Espírito, que não recebeste, ou outro Evangelho, que não os abraçasse, com razão vocês sofrerão. São palavras do apóstolo Paulo, a igreja dele, a igreja ali, no seu tempo. E aqui ele fala, eu tenho medo, eu tenho medo, Você vê o apóstolo Paulo aqui preocupado, em preparar a sua igreja, em preparar a noiva para encontrar com o noivo. Preparar uma igreja com doutrinas puras, com mensagem pura, com o evangelho puro, e com a simplicidade de Jesus Cristo. E ele fala: eu tenho medo que vocês sejam enganados, assim como Eva foi enganada ali no Éden. Essa era a preocupação do apóstolo Paulo, ali com a sua igreja. E nos tempos de hoje também, há essa preocupação de Cristo para com a igreja de hoje, E no tempo dele ele tinha medo que os irmãos fossem enganados, que a igreja fosse enganada assim como Eva foi, Imagina nos tempos de hoje o perigo que as igrejas de hoje não correm de serem enganados com falsas doutrinas, Você vê pessoas aí pregando que não existe Espírito Santo, pessoas pregando contra a Trindade, Então, é preciso, estar alicerçado na palavra do Senhor e no Evangelho puro de Jesus Cristo. E aqui, Paulo fala: eu tenho preparado vocês, a igreja, como uma virgem pura a um marido. E esse marido é Cristo, E aqui, a gente vê 2 recados, Aqueles que ainda estão solteiros, devem permanecer puros, até o casamento, porque esta é a lei de Deus, E aqui no final ele fala, se vocês não abraçar, essa doutrina,
essa pureza do Evangelho, vocês vão sofrer. Com razão, com certeza vocês vão sofrer. A quebra da lei, o afastamento das doutrinas, o afastamento de Deus, traz sofrimento. E Paulo deixou bem claro para a sua igreja. A partir do momento que ele entrega essa palavra para a sua igreja, ali já não há mais inocência, né? Mas você está sempre vendo o cuidado do apóstolo Paulo aqui com a sua igreja, está sempre doutrinando, sempre levando a palavra, sempre cuidando dos seus membros, com muito amor e muito carinho e muita preocupação, né? O próprio Jesus, quando ele entrou em Jerusalém, ele chorou, né? Ele chorou pela sua igreja, ele irou pela sua igreja, né? E aqui nós vemos o apóstolo Paulo também com o mesmo sentimento de preocupação e verdade para com a sua igreja, né? E nós vemos aqui a lição de hoje, dessa terça-feira, né? Vem comparando aqui, né? Como ontem, o noivado, né? Com a volta de Cristo. E Cristo se entregou pela sua igreja, como doce pela noiva. E assim noivou com ela, né? Quando Cristo morreu ali na cruz, né? Ele se entregou, né? E noivou com a sua igreja, né? E a preparação para a cerimônia do casamento. E aí a gente lembra das 10 virgens, né? Que estavam ali aguardando o noivo, foram preparadas, estavam aguardando o noivo. E ali fala que algumas virgens dormiram, né? Algumas virgens dormiram e foram pegas de surpresa e não participaram das bodas, né? Então, quando Cristo retornar a essa terra, em sua volta, ele reencontrar sua noiva pura, vestida de branco, um véu de grinalda, né? Assim como vemos uma noiva aqui na terra, pura, vai encontrar com seu noivo. E Cristo quer que o casamento seja perfeito. Ele é o marido da igreja. Quando Cristo casar com a igreja, ele quer levar a sua igreja, né, para viver um casamento eterno, e uma eternidade de felicidade, né? Você já parou para pensar no que significa isso? Né? Ele voltará para reivindicar a igreja como noiva e apresentá-la a si mesmo, né? Nós vemos aqui em 2 Coríntios. E aqui a lição, né, preparada aí pelos teólogos estudaram, eles falam que os casamentos antigos geralmente começavam com um desfile noturno, né? Havia toda aquela cerimônia, eles desfilavam ali vários dias, né? Iluminada por tochas, né? E você pode imaginar pessoas ali numa procissão com tochas, pessoas felizes, alegres, cantando, né? Todo mundo alegre em direção à casa da noiva. Essa era a cultura da época, o costume da época, né? Todo mundo ali à noite, desfilando pelas ruas, amigos, familiares, até a casa da noiva, reunindo-se lá com a noiva e encontrando o desfile da noiva no caminho. A procissão conduzia o casal à sua nova casa, olha que bacana, onde os convidados se estabeleciam em uma festa de uma semana, que culminaria na cerimônia de casamento, onde a noiva seria apresentada ao noivo, né? Nós vemos lá em Apocalipse, né, que a igreja ela vai fazer um trajetório de uma semana até a cidade santa, né? Se você quiser estudar mais sobre isso, você pode deixar no comentário, né? Entre em contato comigo, nós vamos falar mais sobre esse assunto. Quando Paulo retratou Cristo apresentando a si mesmo, fez referência a esse grande cortejo, né? Ele faz esse retrato, né? Mostrou o retrato comovente do retorno de Cristo, como a futura cerimônia de casamento, onde ao longo do noivado entre Cristo e sua igreja estará completa e o casamento será celebrado, né? E aí, eu faço uma pergunta: como você tem se preparado para esse casamento, né, de Cristo Jesus? Como você tem se preparado para o retorno de Cristo, para o encontro de Cristo nos ares, no altar, né,
onde Cristo quer encontrar você que representa a noiva, puro, né? E feliz, ali, preparado para o casamento. Assim como as 10 virgens, ele quer encontrar azeite, ele quer encontrar preparação, e não quer que ninguém esteja dormindo, né? Muito triste será naquele dia que você foi encontrado despreparado, ou pego de surpresa, e não poder celebrar as bodas que será lá no céu, as bodas do Cordeiro, a primeira Santa Ceia celebrada, a mesa, né, que está preparada para os remidos e salvos. Uma grande mesa, uma grande festa, coroa será colocada em sua cabeça, né, e você não deve estar de fora, e eu não devo estar de fora, não podemos estar de fora, né? E hoje Cristo vem nos preparando, né? Que mensagem devemos tirar de todas as imagens positivas, felizes e esperançosas, né? Qual a mensagem que você tira desse estudo de hoje, né? Fica para você essa reflexão, né? Que você possa permanecer no Evangelho de Jesus Cristo, se preparando a cada dia mais para esse encontro, né? Não deixando a cultura do mundo entrar dentro do seu lar, entrar na sua mente, tomar conta, mudar os seus valores, mudar o seu caráter. Seu caráter precisa estar transformado por Cristo Jesus, para encontrá-lo com Ele no dia do casamento, que é o dia de sua volta. Muitos vivem despreocupadamente, muitos não lembram mais que Cristo vai voltar, muitos não pregam mais a volta de Cristo. É triste, né? Muitos estão felizes aqui na terra, muitos ficariam tristes e assustados com a volta de Cristo Jesus, né? Mas se você estiver preparado, você vai olhar para o céu, quando o céu se abrir, e vai dizer: eis o grande dia que eu tanto esperava, né? E é assim que Cristo quer se encontrar, preparado para esse grande evento, tá bom? Que Deus te abençoe. Muito obrigado por sua atenção. Deixa aí o seu like, o seu comentário. Compartilhe aí nos seus grupos, nos status, no WhatsApp e aí das suas redes sociais, tá bom? Me ajuda aí me apoiando nesse ministério. E amanhã nós vamos estudar Ame a sua esposa como a si mesmo, né? Um tema muito bacana. Que Deus te abençoe. Convido você a fechar os seus olhos para falar com Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado por essa palavra. Perdoa por nossos pecados, que o Espírito Santo nos constranja a cada dia mais com a palavra do Teu Evangelho, que possamos nos preparar para encontrar com o Senhor no dia desse grande evento, que é o evento da sua volta. Em nome de Jesus, amém. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser e Ele quer. Tchau, tchau.